Imagine um mundo onde a matemática, o alicerce da lógica e da razão, encontra uma contradição tão profunda que abala sua própria essência. Esta é a história do paradoxo de Russell, um enigma que surgiu no início do século XX, desafiando os fundamentos da matemática. Descoberto por Bertrand Russell, este paradoxo revelou uma falha fundamental na teoria dos conjuntos, um ramo da matemática que lida com coleções de objetos. No centro desse paradoxo está o conceito aparentemente simples de conjuntos. Um conjunto, em sua forma mais básica, é uma coleção de objetos distintos. Por exemplo, um conjunto pode conter todos os planetas do nosso sistema solar ou todos os números pares. Considere um tipo especial de conjunto, um conjunto que contém todos os conjuntos que não contêm a si mesmos. Vamos chamar esse conjunto de R. Agora, aqui está o ponto crucial do paradoxo. O conjunto R contém a si mesmo? Se R contém a si mesmo, então, por sua própria definição, ele não deveria. Mas se R não contém a si mesmo, então ele deve, novamente, por sua própria definição. Essa natureza autocontraditória do conjunto R cria um dilema lógico, demonstrando que a maneira intuitiva como pensamos sobre conjuntos pode levar a contradições. Para entender a essência do paradoxo de Russell, imagine uma biblioteca repleta de incontáveis livros. Alguns livros podem conter listas de outros livros. Por exemplo, uma bibliografia pode listar todos os livros escritos por um determinado autor. Agora, imagine um catálogo especial nesta biblioteca. Um catálogo que lista todos os livros da biblioteca que não listam a si mesmos. Este catálogo parece inofensivo à primeira vista. Ele simplesmente segue uma regra específica: listar livros que não se incluem em suas próprias listas. Mas e o próprio catálogo? Ele deveria ser listado em suas próprias páginas? Se ele se listar, viola sua própria regra, porque então é um livro que lista a si mesmo. No entanto, se ele não se listar, também quebra a regra, porque deve listar todos os livros que não listam a si mesmos. Esta é a essência do paradoxo de Russell, transposta para um cenário mais familiar. O catálogo, como o conjunto de Russell, cria uma contradição lógica. Essa contradição surge do ato aparentemente simples de agrupar objetos com base em uma propriedade compartilhada. O problema reside no fato de que essa propriedade cria um ciclo autorreferencial quando aplicada ao próprio catálogo. A existência do catálogo depende de uma condição que ele não pode cumprir nem escapar. O paradoxo de Russell fez mais do que apenas expor uma falha na teoria dos conjuntos. Ele impulsionou uma revolução na maneira como os matemáticos pensavam sobre a própria linguagem de sua disciplina. O paradoxo destacou a necessidade de uma forma mais rigorosa e consistente de definir conceitos matemáticos. Os matemáticos começaram a perceber que a compreensão intuitiva dos conjuntos, embora útil, não era suficiente para construir uma base sólida para a matemática. Essa compreensão levou a um movimento conhecido como formalismo. Os formalistas buscaram estabelecer a matemática em uma base sólida de lógica e axiomas. Axiomas são afirmações consideradas autoevidentes, a partir das quais outras verdades podem ser deduzidas logicamente. O objetivo era criar um sistema onde os conceitos matemáticos pudessem ser definidos e manipulados, sem cair em paradoxos, como o de Russell. Um dos principais desenvolvimentos nessa formalização da matemática foi a criação da teoria axiomática dos conjuntos. Essa abordagem visava redefinir a teoria dos conjuntos com base em um conjunto de axiomas que evitassem as armadilhas do paradoxo de Russell. Esses axiomas forneceram uma estrutura mais rigorosa para definir conjuntos e suas propriedades, reduzindo a possibilidade de encontrar contradições. Para ilustrar a essência do paradoxo de Russell a um público mais amplo, matemáticos e lógicos costumam recorrer a uma analogia mais simples e familiar: o paradoxo do barbeiro. Imagine uma aldeia com um barbeiro peculiar.
Este barbeiro faz a barba de todos os homens da aldeia que não fazem a barba a si mesmos. Agora, surge a pergunta: quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a barba a si mesmo, então ele viola sua própria regra, pois ele deveria fazer a barba apenas daqueles que não fazem a barba a si mesmos. Mas se ele não faz a barba a si mesmo, ele deve ter a barba feita por alguém na aldeia, já que ele faz a barba de todos aqueles que não fazem a barba a si mesmos, o que significa que ele faz a barba a si mesmo. Este cenário, aparentemente simples, cria uma contradição lógica, muito parecida com o paradoxo de Russell. O barbeiro, assim como o conjunto no paradoxo de Russell, é definido por uma regra autocontraditória. O paradoxo do barbeiro serve como uma ferramenta útil para explicar as complexidades do paradoxo de Russell para aqueles sem um conhecimento profundo da teoria dos conjuntos. Seção 5. Teoremas da incompletude de Gödel. Ecos do paradoxo de Russell. As ondulações do paradoxo de Russell se estenderam muito além das margens da teoria dos conjuntos, alcançando as profundezas da lógica matemática. Um dos impactos mais significativos foi no trabalho de Kurt Gödel, um matemático e lógico que, na década de 1930, publicou seus revolucionários teoremas da incompletude. Esses teoremas abalaram o mundo matemático ao demonstrar as limitações inerentes aos sistemas formais, como a aritmética. O trabalho de Gödel, embora complexo em seus detalhes, compartilhava um parentesco conceitual com o paradoxo de Russell. Ambos expuseram as limitações dos sistemas formais em capturar todas as verdades. O paradoxo de Russell mostrou que a teoria dos conjuntos ingênua poderia levar a contradições. Os teoremas da incompletude de Gödel demonstraram que mesmo sistemas axiomáticos consistentes sempre conteriam declarações verdadeiras que não poderiam ser provadas dentro do próprio sistema. Essas verdades impossíveis de provar existem fora do alcance do sistema, assim como o dilema da barba do barbeiro existe fora dos limites de uma regra simples. As implicações do trabalho de Gödel foram profundas, desafiando a crença de longa data de que a matemática poderia, em princípio, provar ou refutar qualquer declaração dentro de seu domínio. Seção 6. Turing e o problema da parada. Um enigma computacional. O legado do paradoxo de Russell se estende além do reino da matemática pura, alcançando o coração da ciência da computação. Alan Turing, um pioneiro na ciência da computação teórica, lutou com um problema que compartilhava uma profunda conexão com o paradoxo de Russell: o problema da parada. Este problema, proposto por Turing na década de 1930, explora os limites do que os computadores podem determinar sobre o comportamento de outros programas. Imagine um programa de computador que analisa outros programas. Seu objetivo é determinar se um determinado programa, quando executado, irá eventualmente parar ou será executado para sempre. Turing provou que nenhum programa desse tipo poderia existir que funcionasse para todos os programas de entrada possíveis. Essa incapacidade de determinar definitivamente se um programa irá parar ou ser executado indefinidamente é a essência do problema da parada. A conexão com o paradoxo de Russell está na natureza autorreferencial do problema. O trabalho de Turing no problema da parada teve implicações profundas para a ciência da computação, estabelecendo limites fundamentais sobre o que os computadores podem computar. Seção 7. O universo em constante expansão da matemática, navegando pelo infinito. O paradoxo de Russell serve como um lembrete constante da vastidão e, às vezes, da natureza contra-intuitiva do universo matemático. Ele nos lembra que mesmo no reino aparentemente ordenado da lógica e dos números, existem profundezas ainda a serem totalmente exploradas, conceitos que desafiam nossa intuição e verdades que podem permanecer indefinidamente ilusórias. O paradoxo também destaca a natureza iterativa do progresso matemático. Cada desafio, cada paradoxo encontrado, leva os matemáticos a refinar suas ferramentas, fortalecer suas bases e se aventurar ainda mais no desconhecido.
A descoberta de inconsistências ou limitações não invalida a matemática, mas a impulsiona para frente, levando a novos axiomas, novas teorias e uma compreensão mais profunda do próprio assunto. A exploração do infinito, um conceito central, tanto para a teoria dos conjuntos quanto para o paradoxo de Russell, continua sendo uma força motriz na matemática. Seção 8. Conclusão. O legado duradouro do paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell, embora centenário, permanece um fio vibrante na tapeçaria da matemática. Ele serve como um poderoso lembrete do poder do pensamento abstrato, da importância da análise rigorosa e do potencial sempre presente de surpresa e descoberta na busca pelo conhecimento. O paradoxo, longe de ser uma mera curiosidade histórica, continua a inspirar novas linhas de investigação e moldar a maneira como os matemáticos abordam sua arte. Os ecos do paradoxo de Russell podem ser ouvidos no trabalho contínuo sobre os fundamentos da matemática, no desenvolvimento de novos sistemas lógicos e na exploração contínua do infinito. A influência do paradoxo se estende além do reino da matemática pura, alcançando a ciência da computação, a filosofia e até mesmo nossa compreensão dos limites do próprio conhecimento. A jornada para entender as implicações do paradoxo de Russell está longe de terminar, e seu legado continuará a inspirar gerações de matemáticos e pensadores por vir.